A paz, boa noite, professores. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? O livro de Miqueias, capítulo 6, no versículo 8. E a introdução do meu trabalho para expor ele vai começar assim, ó. O que Deus quer de você. O título de introdução do meu trabalho é O que Deus espera de você, de nós, né? Muito se preocupa em estar no centro da vontade de Deus. Essa é a nossa preocupação, né? Em estar no centro da vontade de Deus. Nesse texto, Miqueias, ele expõe um pouco do que estava acontecendo naquele tempo, né? Que é sobre os dízimos e ofertas, o que eles estavam fazendo com os dízimos e ofertas. Então, ele começa ali no Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ó ser humano, ele já revelou que é bom. O que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e a lealdade, que andes humildemente na companhia do teu Deus. Então, às vezes as pessoas passam tanto tempo da vida delas buscando alguma coisa em Deus, sendo que o Senhor ele deixou uma ordem decretada para que a gente cumprisse com a justiça dele, que a gente fosse justo, que a gente andasse no caminho. E muitas pessoas, às vezes eu observo que elas estão na igreja e sempre oram a Deus pedindo dons, e não que isso não seja importante, não anulando, né? Mas uma das coisas que Jesus deixou pra gente é que a gente deve ser justo diante da presença dele e diante das pessoas, porque muitas pessoas elas não leem a Bíblia, mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, sim, a gente tem que cuidar do nosso testemunho e ser justo diante das pessoas. Uma das coisas que eu observo na nossa atualidade é que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e é como se aquilo bastasse por estarem em cargos ou em lugares que elas consideram lugares altos e grandes diante dos olhos. Muitas vezes fora da comunhão ali de irmãos e da igreja, é uma pessoa que não é justa com o outro, se puder fica devendo para o outro e não se importa se o outro vai precisar. Então, uma das primeiras coisas que nesse versículo ele fala é que o que Deus pede de nós, né? Para a gente praticar a justiça, que ames a misericórdia. Outro ponto muito importante da vida de um cristão, né? E que a gente tem que sempre refletir nas nossas atitudes e no que a gente pensa das outras pessoas, é que a gente sempre deve com certeza ter misericórdia e amar a misericórdia. Todas as vezes que a gente pensa que o outro tá errado, muitas vezes se a gente tá no lugar daquela pessoa, a gente teria a mesma atitude. Então, às vezes a gente quer julgar, né, uma pessoa por uma atitude que ela cometeu, sendo que se eu tivesse passado pelas coisas que aquela pessoa passou, tivesse passado pelo mesmo caminho que essa pessoa trilhou, eu teria feito a mesma coisa, teria tido a mesma atitude. Então, uma das coisas que a gente deve ter é misericórdia. Todas as vezes que a gente amar o nosso próximo e ter misericórdia do nosso próximo, o Senhor ele também vai ter misericórdia de nós. Todas as vezes que a gente perdoar o nosso próximo, nós também seremos perdoados. Então, é uma das coisas mais importantes, eu acho que Jesus falou muito isso no Novo Testamento, né? Sobre a gente amar o outro, sobre a gente sentir o outro. Então, isso é muito importante. A segunda ordem. A terceira é a lealdade. E para a gente andar humildemente na companhia de Deus. Então, ser leal a Deus é uma coisa muito profunda, porque é uma das coisas que muitas vezes a gente não é. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente troca Deus por outras coisas e acaba deixando o Senhor de lado. E essa parte andes humildemente na companhia de Deus, eu acredito que muitos de nós, por estarem em certos lugares ou cargos, muitas vezes se sente, né, acima das pessoas. Uma das coisas que eu observo até mesmo dentro da congregação, entre irmãos, é quando chega uma pessoa nova. Muitas vezes aquela pessoa não é acolhida da forma que ela deveria ser.
ela talvez precisaria de um pouco mais de atenção, porque ela estava começando naquele momento na igreja. Então seria importante a gente ter sempre no nosso coração a humildade, sabe? De não só porque a gente está ali dentro e pensar que a gente é melhor do que alguém pelo tempo que a gente está ali, mas ter no coração a humildade do Senhor e a misericórdia, né? Que toca um pouco nesse ponto também. Como que Jesus trataria aquela pessoa se essa pessoa tivesse chegado ali e Jesus tivesse encontrado com ela? Como será que você gostaria de ser tratado? Com justiça, com lealdade e, né, andar humildemente na presença de Deus, e a gente ter um coração aberto. Quando a gente vê alguém perdido ali na igreja, a gente chamar para perto, pegar o número da pessoa, manter contato, perguntar como é que ela tá, perguntar do dia a dia. E uma das coisas que eu acho muito interessante também é que com o tempo tudo isso foi um pouco se perdendo, porque o nosso contato hoje ele é mais virtual do que um contato pessoal. Tudo a gente manda pelo WhatsApp, tudo a gente, né, manda flores, manda coração, e muitas vezes na presença daquela pessoa a gente acaba sendo gelado, frio com aquela pessoa, porque o nosso contato hoje ele é muito mais social do que pessoal, né? Então a importância da gente às vezes entrar dentro da igreja e a humildade que habita dentro do nosso coração, a companhia do Senhor, ela nos faz lá e dar um abraço naquela pessoa que está precisando, né? Mesmo que uma pessoa vai lá pregar, uma pessoa que vai cantar, eu acho tão especial assim quando alguém do altar desce do altar e vai ali e abraça aquela pessoa que tá ali, ela nem conhece. Eu acho isso extraordinário. E não só na hora do culto, quando acaba o culto, né? Os pregadores, os levitas ali da casa do Senhor, poder ter esse contato com o povo, sabe? Sem ter essa separação. Porque muitas vezes uma pessoa que não conhece a casa de Deus, ela começa a pensar, ai, porque aquele fulano, ele é maior do que eu. Então, é uma coisa que a gente não deve deixar essa impressão, porque diante de Deus eu acredito que a gente é tudo igual, não tem diferença. Então é muito importante ter esse contato com as pessoas, né? Muitos procuram estar no centro da vontade de Deus, mas o básico, que é a justiça, né? Que ali Miqueias fala a justiça, muitos acabam deixando a desejar, entendendo que se tá na companhia de Deus, ele tem autoridade para fazer qualquer coisa, né? E não é bem assim que funciona. Uma ilustração que eu acabei de falar, né? Foi da pessoa que ela, né, fica devendo para outra, muitas vezes até para pessoas de dentro da própria igreja, né? Fica devendo ali uma dívida, uma conta, e aquela outra pessoa, esse irmão ou essa pessoa tem que arcar com aquilo, né? Então é uma injustiça, é uma falta de misericórdia, né? E uma pessoa que anda na companhia de Deus, ela se importa com o outro, ela não vai, né, ter esse ponto de vista e esse tipo de atitude, né? Eu coloquei aqui, o Senhor deseja que nós todos estejamos perto dele, mais íntimos na profunda intimidade. A gente deve praticar justiça, zelar pela justiça, porque todas as vezes que a gente é justo com o outro, a gente também vai receber a justiça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, no meu ponto de vista, é muito importante. E na palavra de Deus também fala muito, né? Sejais justo porque eu sou justo. Então, quando a gente vê Jesus como figura, como, né, alguém que a gente quer se inspirar, aonde a gente for, a gente vai ser justo, né? Amar e praticar a misericórdia, né? Eu já falei que amar não com amor fingido, sabe? Sendo falso, um amor falso, que às vezes tá ali abraçando a pessoa e logo depois já, no caso, não gosta mais, não liga mais pra pessoa, né? Então, tipo, tem situações que amar a pessoa muitas vezes é se afastar dela, assim. Mas é deixar Deus agir, sabe? E pedir a misericórdia de Deus para a vida das pessoas, mesmo que tem pessoas que a gente não tem muita afinidade, outras jamais, mas se você ficou chateado com alguma coisa, é chato, tipo, ficar com conversa dentro da igreja e tal. Então, o mais correto seria a gente, né, amar o próximo, né? Ter a misericórdia e pensar o que eu faria no lugar dele. Quem sabe se eu tivesse passado pelo dia que ele passou, estressante, cansativo,
eu mesma teria tido a mesma atitude. Então a importância da gente ter misericórdia e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós mesmos gostaríamos de ser tratado, gostaríamos de ser cuidado. Então quando a gente tem essa reflexão, essa autorreflexão, a gente acaba pensando, como será que eu tô agindo com as pessoas dentro da igreja? Será que eu tô sendo cuidadosa com elas? Será que eu tô sendo misericordiosa? Andar em humildade, né, como eu já falei, sem soberba, sabe? Porque a soberba é uma coisa que, se a gente deixar isso entrar no nosso coração, a gente acaba morrendo espiritualmente, porque foi o mesmo ato que Satanás teve, né, lá no céu, e ele acabou caindo. Então nós também temos que cuidar para que Satanás não coloque soberba dentro do nosso coração, em pensar que a gente faz alguma coisa para Deus, em pensar que a gente limpa melhor a igreja, né? No meu caso, eu sou diaconisa, então eu limpo a igreja, em pensar que tudo que a gente faz é melhor do que o outro irmão, né? Teve uma situação que uma pessoa comentou, né, que fulano e ciclano limpavam melhor a igreja, né, e esse fulano e ciclano era eu, né, e aí eu comentei, né, eu trabalho só 2 vezes por semana, né, e eu tenho 3 dias livres, e num desses dias normalmente cai o dia que eu vou limpar, então eu tenho uma manhã inteira para mim limpar a igreja, e faço de todo o meu coração. É uma igreja um pouco grande, vai eu e mais alguns irmãos, mas eu sou bem detalhista, eu gosto de ir nos cantinhos, limpar aqueles cantinhos, sabe? E eu sou detalhista, eu sou assim. E essa pessoa falou, porque a igreja fica mais limpa quando você tá lá e não sei o quê. Mas eu penso de uma outra forma, eu penso que eu tenho mais tempo pra ficar lá. Eu tenho 5 horas, eu fico uma manhã inteira lá, eu gosto de bem cedo. E é um prazer pra mim fazer isso. E eu penso que os outros irmãos, eles têm pouco tempo para estar lá e eles estão cansados, eles trabalharam o dia inteiro dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, então ir para lá 6 horas da tarde, eles vão ter no máximo 1 hora para passar um pano, e a igreja é bem grande, né? E eles vão ter 1 hora aí para passar um pano na igreja, fazer qualquer outra coisinha, já vai chegar à noite e no outro dia eles têm que trabalhar. Então, eu analisando isso, eu pensei, como que eu posso pensar que eu limpo melhor a igreja? Eu devo fazer isso, porque eu fico uma manhã inteira lá, são 5 horas. Eles chegam do trabalho cansado e tem que fazer todo o processo, chegar em casa, muitas vezes fazer janta, a esposa, né, limpar a casa. Então, quando chegar a minha vez, eu devo fazer o melhor. Não para mostrar para eles que eu sou melhor ou que eu consigo melhor, mas porque eu tenho tempo. Deus me disponibilizou esse tempo para ir lá e servir ele, né, da forma que ele gosta que eu sirva. E é uma coisa muito interessante que o tempo que eu fico ali, muitas vezes eu fico falando, Senhor, o Senhor quer que eu faça mais alguma coisa? E assim ele vai me mostrando, sabe? Olha, aquele lá também, ó, tá sujo, dá pra organizar, dá pra arrumar melhor. Então eu vou lá e faço aquilo e eu sinto uma paz no meu coração, sabe? Eu faço de todo o meu coração. Então eu não posso me gloriar pelo fato de fazer melhor. Isso eu vou deixar entrar soberba no meu coração, como estava entrando soberba no coração dessa pessoa, em pensar que a gente estava fazendo melhor. Não, a gente estava fazendo o que a gente poderia fazer naquele momento e as outras pessoas não têm oportunidade de fazer. Então, ser justo é fazer o teu melhor, ser leal a Deus, sabe? Ser fiel em tudo que você for fazer na casa de Deus, sabe? Devolver aquilo que é de Deus, né? Eu falo em questão de dízimos e ofertas, aquilo não é seu, aquilo é do Senhor. Então, ter esse ponto de vista no seu coração e deixar que Deus venha trabalhar aquilo que é preciso, né? E não pensar que você tá fazendo algo extraordinário, porque eu acredito que isso é mais devolver do que dar. Não, eu não tô... Eu tô dizendo na parte do dízimo, né, e da oferta. A oferta que você quer entregar mais é diferente, mas eu tenho no meu coração que eu tô devolvendo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu penso e falo às vezes para Deus que eu quero ser a maior dizimista da minha igreja, né? Há quem diga que não, mas eu gostaria muito de ser a maior dizimista da minha igreja e a maior ofertante. E uma das coisas que Deus sabe eu tenho no meu coração, e Ele sabe que eu tenho esse ponto de vista também, é que tudo que for meu é dele também. Então, nunca ninguém vai passar na minha casa e vai falar passando necessidade, vai sair de mão vazia da minha casa. Então, é uma das coisas que eu gosto de pensar, gosto de ser justa no que eu faço, gosto de ser ética nas coisas que eu faço. E eu acredito que todos nós cristãos não é
Ai, não é uma regra, não é um sentimento. Todas as pessoas que um dia tiveram encontro com Deus, elas têm isso no coração. E é por fervor e tremor. Essa foi a palavra, né? Eu queria deixar ali um pouquinho também, tem lá em Tiago, quando fala da intimidade com Deus, que Deus ele deseja estar com a gente, né, perto dele. Lá em Lucas 7, 41, 50 fala também da gratidão, do amor e da misericórdia. Seja grato a Deus a tudo que ele entregou nas suas mãos. E extremamente grato, muitas vezes a gente não tá bem durante o nosso dia, mas quando a gente coloca gratidão em ação, aquilo acaba sendo, né, extraordinário. Às vezes a gente não acorda num dia bom, mas conforme a gente vai mudando o nosso coração, né, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, o nosso dia é extraordinário. E dentro de nós, muitas vezes, quando a gente acorda com aquele, não, hoje o dia não vai ser bom, já acorda com aquele sentimento negativo. Mas quando a gente começa a agradecer a Deus, ter a gratidão no coração, o Senhor traz a alegria dele e é um dia extraordinário. E é essa palavra, então, que eu queria deixar, né? E que Deus vai abençoar todos. Muito obrigado por tudo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando para os professores, né? E para todos que venham ver esse vídeo. Agradeço muito pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade que o Senhor me deu de eu estar fazendo a teologia. Eu sou apaixonada por teologia e não faria outro curso a não ser a teologia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha suprido todas as expectativas dos meus professores e que Deus abençoe a todos, tá? Até a próxima. Tchau.